Olá, pessoal! Hoje o nosso vídeo é sobre essa notícia do site Voa Learning English, esse site que eu amo. Se vocês já viram outros vídeos meus aqui no canal sobre notícias, este é o meu site preferido para comentar, né, as notícias com vocês e ensinar um pouco desse vocabulário aqui de cada texto, né, de notícia. Então, esse aqui de hoje é Why Rural Hospitals in the US are Closing Maternity Centers. Então, eu vou colocar aqui para gente ouvir o trechinho da notícia que eu selecionei primeiro. A gente vai fazer né, esse listening aí. Então, é uma notícia, podia ser um pouco extensa, mas assim, muito vocabulário bacana. Então, eu selecionei um trecho aqui para a gente comentar. Vocabulário recorrente, eu vou explicar para vocês o que que é, o vocabulário específico do texto. Pei-Yin Hung is with the University of South Carolina's Rural and Minority Health Research Center. She said that there are several reasons why maternity units are closing. Hung said there has been a decrease in the number of births in the United States. There are few workers in hospitals. And there are other reasons. For example, healthcare providers say government health insurance for the poor, called Medicaid, does not pay them enough for their services. Ok, pessoal, só um trechinho para eu não ter problemas aqui com os direitos, né, do site. Então, para vocês, depois aqui a gente tem o link no final aqui do trecho que eu selecionei, coloquei o link para vocês. Vocês podem ir lá e ouvir toda a notícia, colocar esse link também na notícia na descrição do vídeo. Então, vamos começar com o título. Why significa porquê. Em inglês a gente tem dois porquês, why e because. Tem vídeo aqui no meu canal recente ensinando vocês quando usar um, quando usar outro, além de pergunta e resposta. Então, por que os hospitais rurais nos Estados Unidos estão fechando as maternidades? Então, maternity centers ou maternity centers, que são centros de maternidade, ou seja, as maternidades. Então, aqui a gente tem reasons for closures. Então, as razões para o encerramento. Essa pessoa aqui, Hong, está com o. Ok, temos esse nome todo aqui. Nós vamos pegar e começar a tradução de onde? Da última palavra. Centro de Pesquisa em Saúde para Minorias, que é minority ou minority. Então, aqui a gente tem um trecho e aqui a gente tem outro. Ó. Está com o Centro de Pesquisa em Saúde para Minorias. Então, vamos ver aqui como é que ficou. Faz parte, gente, tudo faz parte. O Centro de Pesquisas em Saúde para Minorias e o Centro Rural da Universidade da Carolina do Sul. She said. Então, eu já coloquei aqui para vocês marcado o verbo say, que aparece demais nas notícias. Nós temos say, que é o verbo dizer, e aí aparece muito nas notícias. Ela disse ou ela diz. Então, a pessoa disse ou diz. Agora mesmo vai aparecer no presente. Então, ela diz. Então, ela disse que there are. Gente, there are é do verbo there be, é o verbo haver. E isso faz parte do vocabulário recorrente, tanto o verbo dizer como o verbo there are. Tem um vídeo no canal, aliás, tenho dois vídeos no canal que explicam como você vai usar o verbo haver em inglês e o erro que o brasileiro sempre comete quando vai usar o verbo haver. Então, não deixe de assistir. Então, gente, o que a gente colocou aqui como vocabulário recorrente? Vocabulário recorrente é aquele vocabulário que ele vai aparecer em qualquer texto em inglês, a gente precisa de saber essas palavras, tá? Então eu coloquei aqui marcado numa cor diferente, não sei se vai aparecer porque eu acabei comentando, ficou diferente mesmo. Mas nós temos verbos que fazem parte do vocabulário recorrente e outras palavras que são adjetivos, substantivos, né? E advérbios e assim por diante. Então aqui, several. Several é uma palavra que você precisa anotar no seu vocabulário, que faz parte do vocabulário recorrente. Vários, várias.
que seria aqueles vários, né, variados, diferentes. Então, há diferentes razões por que as unidades de maternidade estão fechando. Ou seja, né, nos hospitais eles estão encerrando aí essas unidades, né, esses centros de maternidade. Aí aqui aparece de novo, ela disse, né, Han disse, there has been. O que, que eu marquei para vocês? There has been. É do verbo haver, tá vendo aqui? Tem havido. Então, é uma das formas do verbo haver. Tem havido um decrease. Aqui eu vou colocar decrease como vocabulário específico aqui do texto, tá? Então, uma queda, uma diminuição no número de births, nascimentos. Uma coisa legal aqui é para a gente lembrar que você que está interessado em pronúncia, a palavra terminou em TH e esse som é o som que a gente fala, o silent, né? Ele é aquele sonzinho quase imperceptível. Você vai fazer aquele movimento, assim, do TH, colocando a língua aqui atrás, né, a pontinha da língua entre os dentes da frente, para fazer aquele soprinho que a língua bloqueia. Então, birth. Acho que dá até coloquei bem o microfone para você ouvir. Hoje eu não estou aparecendo aqui, até por causa da disposição do texto, então, né, num outro vídeo meu sobre pronúncia, você deve encontrar aí o movimento que eu faço para você ver a língua onde é que vai atrás do dente, pontinha entre os dentes. Então, birth. Só que quando essas palavras ganham S, você não vai ouvir esse som birth. Você vai ouvir births. É como se fizesse tss, births. Então, um erro que muita gente comete é tentar fazer o TH e depois o S. Não existe esse som. Então, depois escuta direitinho a gravação aqui, né, o áudio do site, do próprio site, você vai entender melhor. Então, o número de nascimentos nos Estados Unidos. Então, tem havido uma queda, é uma das razões. There are, de novo, o verbo haver. Few workers, poucos trabalhadores nos hospitais. And there are other reasons. E other, que significa outras ou outros, vocabulário recorrente. Você precisa dessa palavra em vários contextos. E há outras razões. Por exemplo, os health care providers, os prestadores de serviço de saúde dizem, né? Aí a gente concordando, os prestadores de serviço de saúde dizem, aqui, gente, caberia um that, que, mas não precisa, tá? Não é obrigatório. Tem hora que ele é obrigatório, tem hora que não é. Mas aqui não é. Então, não colocaram. Então, quando não é obrigatório, não coloque o que seria o that. Que seria não, né? Que é o that. Sempre falo seria, né? Que é. Mas no caso da opção aqui, se a gente tivesse que o insurance, que é o seguro de saúde do governo para os pobres, chamado Medicaid, called Medicaid, não paga a eles, them, olha a referência pronominal aqui, paga quem, gente? Them, paga eles, os healthcare providers, os prestadores de serviço de saúde, o suficiente para seus serviços deles. Então, veja bem, então a gente tem aqui pontuado o seguro de saúde do governo, o Medicaid. Então, assim, o pessoal fala, não tem SUS nos Estados Unidos. Realmente, não tem SUS nos Estados Unidos, né? Não tem o sistema único de saúde lá. Mas existem determinados programas de seguro-saúde para as pessoas pobres. E aí eles estão reclamando que como uma das razões para fechar as maternidades é esse pagamento que não é suficiente. Aí aqui, the chief of Henry County Medical Center em Paris, Tennessee, tem em Paris, os Estados Unidos, olha, no Tennessee. Então, aí no caso, o chefe de saúde, né, do serviço de saúde, do county, que é do condado, né, eles separam ali como se fossem zonas, cada cidade pertence a uma zona, uma região. Esse rapaz aqui, esse moço, né, John Tucker, disse que fechar, closing, disse que, aqui eles colocaram that, ó, que fechar a unidade de obstetrícia ou OB, como eles chamam, né, a unidade de obstetrícia do hospital foi necessário, was necessary, to save the hospital itself. Aqui, gente, eu coloquei algumas traduções, mas aí eu vou editar aqui, vou colocar itself, pode ser ele mesmo, o próprio hospital, por si mesmo. Vamos colocar o próprio, que faz mais sentido, para salvar o próprio hospital.
Tucker disse que, aí aqui a gente viu de novo o que, ó. Disse que 70% dos nascimentos there, lá, né, no hospital, were covered by Medicaid. Eram cobertos pelo Medicaid. That number, esse, olha aqui, coloquei, agora o that aqui já significa esse. Gente, esse that é super vocabulário recorrente. Tem que saber quando ele significa que, quando ele significa esse, aquele, aquela, aquilo, enfim. Esse número está acima, above, the national average, a média nacional de 42%, 42%. Tennessee's Medicaid, o programa do Medicaid, não sei, quando eu vou falar português eu mudo a pronúncia do Medicaid. O programa do Medicaid do Tennessee, only, apenas, somente, né? Então pode ser único também, mas aqui é somente, só paga ao hospital $1.700 for each baby born, por cada bebê nascido. Bem baratinho, né, gente? Assim, em termos de custo de hospitais dos Estados Unidos, paga pouco. Private insurance, seguro particular, normalmente paga mais, é o verbo pay. Então, aqui a gente tem o verbo pay. Engraçado que eu coloquei, mas eu não coloquei a tradução. Verbo pagar. Então, ele paga mais. No estado de Oregon em 2021, a median aqui é uma média, tá, gente? Eu nem coloquei, não, acabei não colocando. É uma média de todos os pagamentos. Do payment, que é o pagamento, aí ó, vem do verbo pay, média do pagamento aos hospitais para uma cesarean section, uma C-section, como é chamado, né? Eles chamam a cesariana, parte cesariana, foi de $16.000. Isso é 5 vezes mais do que o Medicaid would provide for the same operation, que ele forneceria, o verbo provide, que ele forneceria para a mesma operação. Same, mesmo, mesma, parte também do vocabulário recorrente. Você precisa dessa palavra para ler outros textos, né? Falar inglês, enfim. Então, um texto bem interessante, eu achei bem interessante com esses dados, principalmente se você gosta de notícias relacionadas à saúde. E é isso. Espero que tenha ajudado vocês e a minha dica sempre é continue lendo o texto. Vai lá, agora que você já tem, né, uma noção do assunto, leia o texto todo integralmente e faça suas anotações do vocabulário. E até a próxima.